Olá, Kim. Me chamo Andressa, eu sou coordenadora da Juventude Nacionalista Brasileira. E, bom, eu achei muito curioso a escolha lexical da palavra roubo, porque a primeira vez que eu vejo o roubo que aumenta o patrimônio do trabalhador e não diminui, sendo que o roubo, ele, em tese, no direito penal, ele diminui, ele é subtrair coisa alheia. Sim, mas está subtraído do trabalhador. A partir do momento que ele rende menos do que a poupança, é o governo, né, obrigando o trabalhador a tirar do dinheiro dele, para o governo financiar políticas públicas fracassadas, o trabalhador, muitas vezes, ou ter acesso a essas políticas públicas de péssima qualidade, como uma moradia defeituosa, e ao mesmo tempo que ele não tem todo o dinheiro que ele poderia ter se tivesse um investimento muito simples, que é a poupança, por exemplo. Então, isso é um roubo, porque ele está perdendo dinheiro, porque aquele dinheiro está sendo mal aplicado. Reforçando essa questão, a palavra não faz o menor sentido. Como o colega aqui falou, o STF, né, na DI 5.090, falou que agora não tem esse problema mais da inflação. Sim, mas eu não falei de inflação, eu falei de poupança. Não, então, assim, inclusive, agora foi em 2024, realmente não faz... E você falou também da política pública ser fracassada, eu me estranho também. Ai, que a casa está defeituosa. A casa defeituosa a gente arruma. Quem é trabalhador sabe a dificuldade Pô, de você ter uma então casa é assim, própria. o governo tira o dinheiro seu, ele te entrega uma casa porcaria, e aí você vai lá e Mas a casa você arruma. pode arrumar. É obrigação do trabalhador arrumar uma casa de má qualidade que foi entregue pra ele com o dinheiro dele. A pessoa que é trabalhadora sabe a importância de você ter ali uma casa própria. Sim, mas não tô dizendo pra ele não ter, eu tô falando pra ele ter uma decente. Tudo bem, arruma a casa, melhor que não Mas ter. não, mas que arruma a casa, minha filha. O cara ainda tem que ser pedreiro. O cara ainda tem que ser exato, tem que construir certo, é o que eu tô falando. Não é o que ela tá falando. Bom, mas assim, ainda assim, é uma escolha pouco estratégica você escolher o FGTS. Em primeiro lugar, que ele foi criado por um economista liberal. Então, assim, tantos direitos trabalhistas que você podia atacar, você vai atacar justamente sei lá, o o BNDES foi criado por um economista liberal, depois ele se arrependeu. Eu gostaria que você não atacasse nenhum direito trabalhista. E outra coisa. Mas justamente o FGTS, eu acho que é uma E outra coisa, não é porque um liberal fez que eu concordo. E outra coisa, a pessoa pode se auto-intitular liberal e eu discordar. E outra coisa, o liberalismo que eu defendo pode ser diferente do dele. Então, assim, esse argumento assim, não se sustenta de nenhuma maneira. Mas eu quero voltar num ponto que eu achei o mais absurdo. Você falar que o governo entrega uma casa defeituosa e o trabalhador vira pedreiro. Além da função que ele exerce, ele ainda tem que ser pedreiro para cuidar da própria casa. Pausa. Ficar na rua? Pô, ninguém veio, não precisava correr. Voltei. Não, é verdade. Beleza, eu vou aproveitar que tem pouco tempo, eu preciso voltar numa ponta que ficou muito solta. O 27,5% de imposto de renda é ridículo. Assim, os nossos vizinhos, inclusive até os mais desenvolvidos, Uruguai, Argentina, 35%, o Chile, que é o mais desenvolvimento da América Latina, 40%. Ou seja, pelo menos quase 10% a mais. México também, que é um país de proporções semelhantes. China, que é um país também em desenvolvimento. África do Sul. Você não concorda que o Brasil cobra pouco imposto de renda para quem é rico? Não concordo, mas isso não tem nada a ver com a FGTS. Não, mas por que você não concorda? Ou você não quer falar sobre isso? Não, porque é FGTS, né? Regras são regras. Tá bom. Então, você fica na sua aí. Não, o Brasil não. O rico paga pouco imposto no Brasil. Não, o rico paga muito imposto. Todo mundo paga muito imposto no Brasil. O rico paga 27,5% comparado com 35% em outros países. Dinamarca, 55%. Não, filho, vamos lá. Mais uma vez você está pegando um país que primeiro ficou rico, Não. depois aumentou A gente, a carga tributária. a gente pode falar de Chile, pode falar de Argentina, de Uruguai, de México. Chile, Argentina e Uruguai possuem tributação sobre renda, sobre dividendos menores do que o Brasil. E em alíquota máxima de imposto de renda. Em alíquota máxima de imposto de renda é maior. A alíquota máxima de imposto de renda desse país é maior que a do Brasil. Sim, mas eu quero saber da alíquota efetiva. Quanto que é a alíquota efetiva? É quanto que a pessoa paga. E quanto que ela paga nesse país? Nesse país, não sei de cabeça. Você quer menos que o Brasil. É que assim, você falou que paga menos. Paga menos. Pois dá um Google. Ah, dá um Google. Beleza, o fact-checking vai assim. Quem tá assistindo vai ver que eu tô certo. Porque, assim, vai ter o fact-checking e aí vai mostrar que eu tô certo. Maravilha. Muito simples. E a FGTS? Não, era só isso mesmo. Era só isso? Beleza, então. Pode voltar fora. A ponta tinha ficado solta. Agora tá fechada. Tá ótimo. Fechou. Pausa. Vamos lá. Vamos lá.
Vamos lá, só para a gente recapitular. Você confirmou que se você cortar o FGTS hoje, que é 8% a mais que vai para o bolso do trabalhador, não tem nenhuma garantia que vai esse dinheiro para o bolso do trabalhador. Não, o que eu estou dizendo é que se o trabalhador puder investir esse dinheiro, vai voltar mais para o bolso do trabalhador. Se você cortar o FGTS, como você afirmou, se você cortar, é 8% que o trabalhador recebe mais. Não falei para cortar. Esse 8%, falei o patrão, cortar. até alguma coisa vai cortar. garantir que o patrão passe? Eu não falei para cortar. Eu falei para ele investir esse dinheiro e render mais. Mas como que o patrão, perguntar para você como que o patrão vai passar esses 8% a mais, você falou que precisa pensar numa forma, correto? Não. Como é que você vai passar então? Vai lá. Vai continuar passando, só que ele vai poder o mesmo Como que vai passar? O mesmo Como fundo, que da você- mesma maneira que hoje, só que ele vai poder investir esse dinheiro para render mais para ele. Mas, peraí, você vai pegar o fundo do FGTS e vai deixar o trabalhador acessar a hora que ele quiser. Não vou deixar ele acessar a hora que ele quiser. Foi o que eu falei, que ele pode investir, o dinheiro fica investido, e aí ele saca nas hipóteses de crise, de demissão, seu problema com o por aí. FGTS é só... É o rendimento. Então por que você não passa uma lei para isso? Ué, porque eu não tenho maioria. Não, cadê a lei que você propôs? Você propôs lei sobre isso? Eu não sou presidente da Você propôs Câmara, PEC sobre eu não isso? sou presidente da Você Câmara, propôs PEC eu não sobre sou isso? presidente da Não, cadê a Câmara, eu não PEC? tenho maioria. Cadê sua PEC? Eu não tenho maioria. Cadê sua PEC pra mudar? Eu não tenho maioria. Você é funcionário, cadê sua PEC? Eu não tenho maioria, filho. Não, então o que Eu você tá não aqui tenho no debate? maioria, Sai daqui, É. vai pro Congresso e faz a PEC. Hoje é que a gente sábado, apoia. filho, o sistema da Câmara nem abre. Não, porque assim, ó, e vamos trocar o fundo. O que tá propondo, pessoal? O fundo vai continuar existindo, o patrão vai continuar pagando e agora Não. o trabalhador escolhe onde investe. E outra coisa. Pronto, só fazer a PEC. Não é nem PEC. Negativo. A minha terceira afirmação é unicidade e contribuição sindical precisam acabar. Basicamente porque unicidade, sim, você não tem em paralelo em outros países, justamente porque o trabalhador precisa se sentir representado por diferentes sindicatos no mesmo território. E da contribuição, enfim, a gente conseguiu acabar com a obrigatória por lei, mas muitos sindicatos se aproveitam das assembleias para impor via convenções coletivas. Bom? Certinho. Tudo certo? Boa tarde. Bom, sou Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia e sou presidente da Comunhão Popular, um movimento político trabalhista de inspiração cristã. Eu queria basicamente apontar 3 problemas no seu discurso sobre questão sindical, Kim. Eu vou dividir em 3 partes. Então, se você quiser responder uma a uma, pode ficar bem à vontade. Boa. A primeira coisa é a seguinte: você tem uma grave incompreensão da questão sindical na história brasileira. Durante vários anos, você e o seu movimento propagaram a mentira de que a legislação brasileira sobre questões trabalhistas foi baseada no fascismo italiano. Isso é simplesmente uma lenda. A Carta del Lavoro do Mussolini é um panfleto, um manifesto político com 30 itens. A CLT é um compêndio de leis com mais de 900 itens. Simplesmente não existe paralelo entre uma coisa e a outra. A verdadeira base da legislação trabalhista brasileira é a doutrina social da Igreja. É isso aqui. Carta encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891. O que mostra isso são fatos históricos. Por exemplo, o ministro Arnaldo Susequinde, que fez parte da comissão que elaborou a CLT, em sucessivos depoimentos, disse que as 3 bases fundamentais da CLT são a Rerum Novarum, as convenções da OIT e os anais do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, um Congresso Brasileiro de Direito Social criado pelo professor Cesarino Júnior, primeiro professor de Direito do Trabalho da história do Brasil, que é o fundador do Partido Democrata Cristão. Então, vocês estigmatizam a legislação trabalhista brasileira associando a fascismo, quando na verdade o que vocês estão se opondo é a doutrina social da Igreja, Tá, que não vamos tem lá. nada a ver com fascismo. Primeiro, a estatização, o modelo de controle do Estado e de quase uma simbiose do Estado com os sindicatos vem do fascismo. E isso também foi implementado no governo de Getúlio Vargas. Outra coisa, nem Papa nem OIT defenderam jamais unicidade sindical. Tanto que não existe paralelo em outros países do monopólio de um sindicato no mesmo território. Vamos lá. Unicidade sindical é uma coisa, legislação trabalhista é outra. Unicidade sindical é um aspecto da legislação trabalhista brasileira. Você poderia, ao longo desses anos todos, por exemplo, ter sido preciso e ter dito, olha, a unicidade sindical talvez tenha alguma influência do fascismo italiano, mas vocês decidiram taxar a CLT como baseada no fascismo italiano. Isso, repito, é ignorância histórica. É só ler os anais da criação da CLT. É simplesmente reproduzir senso comum e não saber do que está falando. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a contribuição. Bom, como você disse, a contribuição, conhecida popularmente como imposto sindical, acabou há 8 anos.
Por outro lado, as contribuições que são estabelecidas por convenções coletivas de trabalho, aí novamente você não está bem informado, porque as decisões da jurisprudência do TST são que essas contribuições estabelecidas por convenção coletiva de trabalho não são obrigatórias, porque qualquer trabalhador pode simplesmente se recusar a pagar, mesmo sendo estabelecida em convenção coletiva de trabalho. É só você verificar no site do TST ou em matérias da Justiça do Trabalho referentes a esse tema. Então, a contribuição continua sendo opcional. Tá, vamos lá. Sobre convenções, você falou da jurisprudência do TST. Você está correto em relação à jurisprudência do TST. Problema, tribunais regionais do trabalho não seguem a jurisprudência do TST. Esse é um dos principais problemas da justiça trabalhista, que é o tema do próximo debate. Então, ainda assim, você tem, na primeira instância, então, é o caos, é o apocalipse. Cada um decide da própria cabeça, a legislação não é seguida, a jurisprudência não é seguida, né? E outro ponto, o TST também, por sua vez, não segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o grosso das decisões que a gente tem nos TRTs reforça as convenções e a obrigatoriedade do trabalhador contribuir. Até você conseguir um recurso de revista no TST, a maior parte não consegue. E eu digo o seguinte, 62% das decisões dos TRTs que são questionadas no TST são reformadas, porque não segue a jurisprudência. Agora, para você recorrer para o TST, você precisa ter dinheiro, né? E os trabalhadores não têm esse dinheiro. Vale mais a pena você pagar, né, a contribuição que você está sendo obrigado pela segunda instância do que você ter dinheiro para recorrer para a instância superior. Mas percebe que novamente a gente tem um problema aqui de formulação e uma tentativa de clickbait? Então, assim, não é a unicidade sindical, talvez tenha uma relação com o fascismo, é a CLT veio do fascismo. Aqui, novamente, não é a contribuição sindical tem que acabar, não é a organização do sistema judiciário brasileiro tem que ser mais uniforme, a gente tem que estabelecer regras e parâmetros mais unificados para a contribuição. Propõe uma PEC como deputado que estabeleça com mais clareza que o trabalhador pode não pagar se ele não quiser. Por que você fala contra a contribuição sindical e não reclama de um problema concreto do judiciário? Uma tentativa muito grande de criar slogan e não debater a materialidade dos problemas. Não é. O que eu estou te falando é o que acontece na realidade. Eu sou trabalhador. É decisão da segunda instância. Então, tudo assim, bem. Então reclama com o judiciário, mas eu reclamo com o judiciário. Eu reclamo com o judiciário. PEC sobre isso? Não, PEC não tem porque não é tema constitucional. Qual o seu projeto de lei, né? sobre... O projeto de lei vai basicamente não obrigar o trabalhador, né, e fechar completamente a legislação para que, mais uma vez, eu não consigo impedir, né, o TRT de dar decisões esdrúxulas. O que eu consigo fazer é fechar a legislação para a margem de interpretação o mínimo possível para garantir esse direito para o trabalhador. Mas esse trabalho foi feito, e mais uma vez, falar de realidade e tal. Eu estou falando de realidade, o que você está falando é de uma jurisprudência que não é seguida. Quem não está falando de realidade é você. Não, a sua primeira afirmação foi admitir que as decisões do TST seguidamente dos tribunais superiores são essas. Se a gente tem instâncias inferiores não cumprindo a decisão de instâncias superiores, isso não é falta de jurisprudência, isso é falta de cumprimento de jurisprudência, em que você poderia acionar diferentes instâncias. Mas eu nunca disse que tem falta de jurisprudência. Então pronto, então o que eu estou dizendo não faz sentido chamar essa contribuição de obrigatória se a jurisprudência oficial do TST... Veja, o problema é o seguinte, use a linguagem correta. Se o problema é que não se cumpre a jurisprudência, então não é compulsória, é uma jurisprudência não cumprida. Só que para você é mais conveniente politicamente chamar de compulsória. De fato é compulsório. Veja, se a maioria das decisões em casos concretos determinam que é compulsório, na prática é compulsório. Então, assim, eu não estou dizendo que eu não estou debatendo a realidade, que a jurisprudência do TST não é essa. Eu admiti que a jurisprudência do TST não é essa. Eu trouxe um dado que eu acho que você provavelmente não sabia, que os TRTs não cumprem isso na prática, descumprem a jurisprudência, e dizendo que, de fato, para o trabalhador na ponta, a maioria esmagadora das contribuições estabelecidas em convenções coletivas são obrigatórias. Então, a sua incompreensão desse problema vai ficar mais claro quando a gente falar de unicidade sindical, porque aí realmente vai ficar bem claro que você não está compreendendo algumas coisas. Existem algumas contradições assim gritantes na sua visão sobre unicidade sindical. Em primeiro lugar, você em vários discursos no Congresso Nacional reclama que o Brasil é o país com mais sindicatos no mundo. Bom, se for implementado um sistema de pluralismo sindical, é uma questão simples. O número de sindicatos vai aumentar. Vão aumentar os sindicatos. Então, para você, é um problema ter muitos sindicatos no Brasil. Então, vamos acabar com a unicidade sindical, que vai aumentar o número de sindicatos. Bom, a matemática, aparentemente, está um pouco complicada. Calma, que eu não terminei. Em segundo lugar, você vai defender no próximo ponto o fim da justiça do trabalho. Ou seja, você quer que o Estado intervenha menos nas relações de trabalho. Só que se eu crio pluralismo sindical, eu dificulto o processo de negociações coletivas. Imagine uma empresa, por exemplo, tendo que fazer acordos de
dissídio, que na prática é o que mais impacta na vida do trabalhador em questão sindical. Ele tendo que fazer acordos de dissídio com vários sindicatos diferentes. Vai ser muito mais complicado para a empresa fazer isso. Se o processo fica mais complicado e mais burocrático, eu preciso de mais intervenção do Estado para resolver o problema. Então você quer menos intervenção do Estado, enfraquecendo os sindicatos, que são um anteparo para que o Estado intervenha menos. Se eu tenho mais contratos coletivos, eu tenho menos necessidade de mediação da Justiça do Trabalho. E o terceiro e último ponto... Calma, você falou que eu poderia responder ponto a ponto. Tudo bem, não, mas é sobre unicidade. Então, é só o terceiro sobre unicidade. Deixa eu responder o segundo. Tudo bem. Aí você fala o terceiro. Bom, primeiro ponto é o seguinte. A própria unicidade é uma intervenção do Estado, uma intervenção indevida, né? Porque é uma imposição que não existe em outros países. E veja só, os países que não têm unicidade, né, você tem menos confusão jurídica, você tem... E veja, se fosse ruim para as empresas, os empresários não defenderiam o fim da unicidade sindical como defendem dentro do Congresso Nacional. Então não faz sentido dizer que vai ter mais... o fim da unicidade sindical. Que vai ter mais intervenção. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Vai ter mais intervenção. Não, que você falou que seria ruim para os empresários. E eu estou dizendo que não. Porque você falou, vai ficar mais burocrático, vai ficar mais confuso. As pessoas sempre defendem os melhores interesses para elas, então todos os eleitores sempre escolhem o melhor candidato, todas as pessoas sempre escolhem as melhores opções amorosas. Pessoas podem tomar decisões contra os seus interesses, é um fato básico da vida humana. Você duvida que o empresário esteja preocupado com o próprio bolso e que, portanto, tome a decisão que vai lhe custar menos? Aí você me desculpa, é uma questão muito simples de se identificar. Eu não duvido da preocupação com o bolso do empresário e da sua capacidade de calcular o próprio prejuízo, mesmo porque é ele que está vendo o balanço da sua empresa todos os meses. Então, assim, eu nunca afirmei, está batendo num espantalho, que as pessoas sempre tomam as melhores decisões para si próprias. Eu estou falando que eu acredito que o empresário tem uma preocupação com o seu bolso suficiente para fazer cálculo e saber que o fim da unicidade é bom para ele.